Vamos lá? Eu sou o professor Anderson, da Universidade Federal de Goiás. Eu pesquiso trabalho e educação já há um bom tempo, né? E encontrei ergologia desde 2005, né, durante o doutorado da Universidade de São Paulo. De lá para cá, fiz o pós-doc com o Igor Schwartz na época, em 2010, enfim, continuo trabalhando com esse tipo de perspectiva que é muito aberta, muito ancorada na situação de trabalho, que me interessa muito. É isso. É um prazer estar com vocês. Bueno, mi nombre es Ricardo Bolívar. Yo soy el trabajador del grupo Enel Colombia, que distribuye y comercializa la energía en el centro del país. Bueno, soy ingeniero electricista, especialista en higiene, seguridad y salud en el trabajo, por eso me acerco mucho a estos temas. Es la primera vez que veo el término de ergología desde una invitación pues, que nos llegó del doctor Jairo Luna, que es el organizador, no entiendo. Vengo más que en representación de la empresa, vengo en representación del Sindicato de Trabajadores de la Energía de Colombia, al cual pertenezco, soy fiscal de la subdirectiva Bogotá, Cundinamarca, y pues quiero continuar de entender el significado realmente de la ergología, porque en un mes que llevo aproximadamente que conocí el término, apenas estoy tratando de entender el significado y cuál es la orientación de esta nueva ciencia, por decirlo así. Y pues ahora les compartiré en el espacio la experiencia que tenemos en el sector eléctrico para lograr ahí debatir un poco y llegar a alguna conclusión para todos que nos sirva de aporte y crecimiento. Gracias. Ricardo, yo soy Camilo Gutiérrez. Ayer me enteré del término de ergología, no, me invitaban a venir aquí y estoy aquí escuchándolos. Simplemente estudio filosofía y historia. Más duro para sí, yo me llamo Camilo Gutiérrez, estudié filosofía e historia y me enteré del término de ergología ayer, entonces me invitaron a este evento y estoy aquí pues, para escucharlos y aprender de ustedes. Muchas gracias. Buenos días, soy Carlos Navas, trabajo en un banco y hago parte de un sindicato que se llama la Unión Nacional de Empleados Bancarios. Actualmente soy presidente de la seccional Bogotá, también psicólogo, especialista y tecnólogo en seguridad y salud en el trabajo, y también aprendiendo con ustedes del término que es novedoso, es nuevo para nosotros. Y ya, muchas gracias. ¿Tú? ¿Yo? Bueno, buenas, yo soy... Deixa eu ver seu rostinho que eu não vi. Yo soy Jessica García, yo pues trabajo en la universidad como personal de apoyo y tengo estudios en seguridad y salud en el trabajo, muy básicos, técnicos. Inicié la carrera de ingeniería industrial y soy tecnóloga en control ambiental. Entonces, digamos que hay algunos términos con los que tengo familiaridad, pero no específicamente ergología, es un término muy nuevo acá en el país. Entonces, pues aprovecho la oportunidad de hacer el apoyo logístico para aprender y conocer pues las experiencias de todos ustedes. Muchas gracias. Professora Estela. Bem, eu me chamo Estela. Tudo bem, Anderson? Bem. Joia. Anderson, né? E demais colegas. Bem, eu sou dentista, minha primeira formação. Depois eu fiz pedagogia. Tive a oportunidade de fazer o meu mestrado e depois meu doutorado na França, em uma cotutela com o Brasil, no qual a Deise foi a minha orientadora brasileira, a professora Deise da PAI. A minha discussão foi a educação à distância. Tem algum áudio aberto? Gracias. Y en la ergología. A educação. De ergología que ha trabajado. A educação à distância e a
Se incomodando É porque tem um áudio aberto e está dando eco, me incomodando aqui. Gente, desculpa, tem como fechar o áudio? Eu acho que é o som, a sonoridade do exterior. Sim, parece. Não, é o áudio, mas ok, tá dando eco aqui do áudio aberto. Mas aí, o que acontece? Meu estudo foi de ecologia, a minha análise foi o processo de trabalho do tutor na educação à distância, na construção da identidade, né, do tutor, que ainda temos aí. O tutor é aquele que faz a mediação na educação à distância aqui no Brasil. Eu não sei se aí com vocês também é o tutor ou se tem um profissional específico que vai fazer essa mediação da educação à distância, ou se é o próprio professor que faz essa mediação. Mas a minha discussão foi sobre isso. Depois eu vim para Lavras, uma pequena cidade no sul de Minas, onde eu trabalho atualmente numa universidade particular, e trabalho também no estado de Minas Gerais, como professora do estado, do ensino médio. É isso. Ok, Estela, obrigada. A gente pode começar, então. A ideia dos organizadores foi que nós pudéssemos ter as apresentações relativamente curtas, aqui a gente pode ter mais folga de tempo, né? A ideia seriam 10 minutos, a gente pode, se vocês estiverem de acordo, trabalhar com 15 minutos, ou algo assim, né? E para depois a gente poder dialogar sobre os trabalhos apresentados, né? Então, a gente está com um pouquinho mais de tempo, pela circunstância. Tudo bem para vocês? Sim. Funciona, inclusive, para quem está aprendendo sobre ergologia, um bom momento para se inteirar mais das coisas mais substantivas que envolvem. Então, a gente pode começar com o professor Estela, a gente ouve o professor Estela, e é importante falar de maneira mais pausada, para que os colegas que não são brasileiros possam compreender. Falar despacio. Ok. Vou falar despacito. Normalmente eu falo um pouco mais rápido. Bem, eu estou procurando o meu texto. Eu não fiz uma apresentação, né? Não preparei uma apresentação. A ideia foi realmente trazer a discussão, né, para a discussão para o grupo, porque a ergologia, a gente pode fazer uma análise em loco, no microespaço, ou seja, na atividade, no processo de trabalho, na atividade, eu fazer essa análise da gestual da pessoa, da fala, ou eu posso pensar ela numa análise macro, ou meso, né? Eu posso pensar numa análise dela em 3 estágios. No caso, a minha proposta foi fazer uma análise da minha experiência, mas no meso e no macro. Ou seja, eu não me ative a pequenos detalhes da minha atividade como professora. Mas foi um olhar, né, dessa volta para a educação básica, enquanto professora da universidade, na pedagogia, né, ter esse olhar para os estudantes que estão lá na ponta. Porque alguma coisa que me assustou muito foi, primeiro, os conhecimentos esses estudantes buscam. Porque hoje em dia, com as tecnologias, se a gente não tiver cuidado, nós vamos ser apenas seletores ou curadores de conteúdo. Porque o tempo inteiro eles têm acesso às informações, as tecnologias estão ali, né?
apesar que agora no Brasil nós estamos com uma discussão para proibir o uso do celular em sala de aula, o que, de certa forma, tem lá seus prós e contras, mas os estudantes têm o tempo inteiro acesso à informação. E a gente discute muito o papel do professor nessa sociedade da tecnologia. Porque o professor entra, de certa forma, numa disputa com o celular em vários níveis, né? Por isso que eu falei que essa proibição tem aí prós e contras. A gente disputa com esse celular, com a atenção do estudante. Mas hoje em dia eu fico me perguntando se o nosso papel é conteúdo, porque o conteúdo está ali disponível para eles, ou se é muito mais trabalhar a problematização, a argumentação e os valores. Por que isso? Porque a informação está disponível ali. E aí eu chamei para essa discussão Hannah Arendt, na qual a gente tem uma crise na cultura e uma crise na educação. E aí, quando a gente se depara com essa crise na cultura e essa crise na educação, será que essa crise na cultura e essa crise na educação não advém de uma crise no papel do professor nesse processo? Né? Então, eu coloco aqui um questionamento sobre isso, né? Se nós estamos falando de uma crise que é muito mais da identidade do professor nesse momento, diante desses avanços tecnológicos, eu não trago essa discussão sobre a proibição do uso do celular em sala de aula, mas aqui eu coloco esse questionamento, porque eu me deparei com essa notícia essa semana. O ministro, né, o nosso ministro da Educação fazendo essa discussão, fazendo essa colocação, esse projeto já tramita, porque será que proibir, ou será que a gente teria que trabalhar com o uso consciente do celular? Enquanto professora, no meu lugar, daquela que se eu quiser levar só o conteúdo, eu posso estar questionando sim o uso de celular em sala de aula, porque vai me facilitar muito a vida. Ou seja, eu não tenho que disputar a minha atenção com os estudantes em sala de aula, com o celular. Eu brinco com eles que eu sou egocêntrica, porque aí eu quero a atenção em mim, né? Ou se eu vou ter que trabalhar com esses estudantes com um pensamento, por isso valores, né? Trabalhar e a cultura, trazendo para discussão com eles estes questionamentos. Então, quando eu falo do meso e do macro no processo de trabalho, né, na atividade de trabalho do professor, é que o que eu vejo é que eu tenho uma grande influência das tecnologias, e isso é macro, estrutural, né? É um caminho que não tem volta. Então, como essa macroestrutura pode estar influenciando na minha atividade de trabalho em sala de aula, e eu não fiz uma análise detalhada da minha atividade, por isso que eu falei que eu não cheguei ali no micro, mas sim no meso da minha atividade, né, em questões mais de discussões e não numa análise tão detalhada. É esse o questionamento e é esse o conteúdo que eu trago, né, para esse debate aqui entre a gente, aberto à discussão. Espero que vocês tenham me entendido. Sim. Le estamos entendiendo. Yo ahí no logro entender. Dificulta um pouco porque se trata de um debate, de uma discussão específica do trabalho do maestro. Do professor. É isso, do professor.
porque nós temos um grupo plural de várias especialidades. Você pode falar em espanhol, Anderson, que eu entendo bem, tá? Não falo, mas compreendo. He entendido que en Brasil hay una prohibición de usar el celular en la clase, en el salón, o se está gestionando esa prohibición. Isso pensa. está em discussão nesse momento. Ah, bueno. Y la profe nos habla acerca de si será mejor prohibir el celular o utilizarlo con conciencia, aprovecharlo más bien en el salón de clases. Así lo he entendido yo. Isso, esta é uma questão. Okay. Perfeito. A ideia dos organizadores era que a gente pudesse debater na sequência de cada apresentação, ao invés de fazer naquele formato comum, de esperar todos apresentarem para depois discutir. Podemos fazer assim? A gente discute, vamos debater agora o trabalho da professora Estela, então, o que ela nos traz aí. Bom, vocês querem fazer um apontamento? Ya entramos en este tema. Isso. A vontade. Bueno, yo pienso que este tema incluso no se limita al salón de clases, no solamente de la clase, sino de todos los espacios de trabajo, porque hay espacios donde nos prohíben usar el celular en el trabajo, claro, por seguridad, ¿no? En algunos aspectos, pero también por el tema de la información, por muchas cosas. En el aspecto de la educación y el ejercicio del profesor o la profesora, si hay un dilema, si hay un debate en si prohíbo o no el uso del celular en el salón, si lo aprovecho o no lo aprovecho, porque puede generar factores de distracción, puede distraer a los estudiantes, ¿sí? Pero siendo yo profesor, ¿cómo logro que mis estudiantes o los estudiantes presten atención a la clase? O cómo logro que el conocimiento y la formación y el aprendizaje pues se logre el objetivo de la clase, pues aprovechando los medios tecnológicos. La profesora hablaba, si no le entendí mal, de que ella estudió a distancia, estudió virtual. Y no, da clase. É a classe presencial mesmo. Entonces, aqui no Brasil, os meninos podem usar, as crianças, né, e adolescentes podem usar, entre aspas, né, podem usar de forma pedagógica, mas eles não sabem usar, então vai proibir. Entonces los gobiernos, la opción más fácil es prohibir. Les prohibamos el celular porque es malo, ¿sí? Acá en Bogotá, por ejemplo, nos prohíben consumir licor en espacios abiertos, pero eso fue la opción más fácil que tomó el gobierno, porque no piensan en hacer una pedagogía, no piensan en hacer campañas preventivas. Simplemente hace muchos años que ocurrió en un sector una situación, no recuerdo si fue un asesinato o algo así, una riña, una pelea, y murió un joven. Entonces la opción fácil fue prohibir, y acá entonces les encanta prohibir. Lo vemos en el transporte público, no me quiero salir del tema, pero parece ser que los gobiernos optan es por la prohibición en vez de la pedagogía, en vez de crear conciencia, en vez de enseñar, y pues para mí eso es una idea equivocada, porque pues se van por el camino fácil y no buscan la forma de hacer acciones que de una u otra forma, digamos, traten de educar, traten de fortalecer el tema de la cultura y cosas por el estilo. Eso es lo que yo pido. Gracias. Okay. Yo también quiero dar una opinión muy relacionada con lo que comparte el compañero, y es que
es una situación que genera un reto muy importante para la educación, pero para todas las empresas. Hace unos 10 años, el sindicalismo se daba la discusión de que el teletrabajo era una idea, una imposición de las élites para acabar con los sindicatos, porque ya trabajando desde casa no se iba a poder reunir las personas para hacer el sindicalismo que se creó desde 1880 y pico y que se desarrolló durante más de un siglo. Vino la pandemia y la pandemia nos obligó a trabajar en teletrabajo y nos las arreglamos, de alguna manera lo logramos hacer y el mundo pues continuó, obviamente afectado, pero continuó y el trabajo se llevó adelante. Se acabó la pandemia y algunas empresas dijeron, volvemos a la presencialidad. Ahora tenemos trabajadores que dicen, yo quiero seguir en teletrabajo. Yo no quiero tener que ir a la oficina porque me genera una pérdida de tiempo y un gasto económico en ese desplazamiento, que prefiero aprovechar el tiempo para mí, incluso para ser más productivo en la empresa. Entonces, antes de pandemia, los sindicalistas, algunos, le decíamos a la empresa, es que no los puede poner a hacer teletrabajo, tienen que trabajar desde la oficina, porque además la empresa tiene que darle los medios, etc. Ahora, después de pandemia, entonces los sindicalistas estamos diciéndole a la empresa, venga, ¿qué posibilidad hay de que esos trabajadores sigan en teletrabajo? ¿Por qué? Entonces, el sindicalismo en ese momento no supo ver la oportunidad del teletrabajo, que no era decirle no, sino decir de qué manera, cómo nos vamos a adaptar, de qué manera vamos a aprovechar los beneficios que trae esta forma. Entonces, hago todo este contexto para traslaparlo o traerlo a lo que propone la profesora. En la educación no es decirle no, coincido con lo que dice aquí Carlos, no es decirle no, sino decir de qué manera lo vamos a hacer. Aprovechemos una oportunidad que tenemos. Y ahí es un reto muy importante porque no sabemos. Desde la misma academia hay que empezar a mirar de qué manera vamos a hacer aprovechamiento de estas oportunidades que tenemos para lograrlo desarrollar y que en vez de ser un problema sea una oportunidad. Y habrán actividades en las que definitivamente nos toca decir, la mitad de la clase saquen el teléfono, ya proponiendo un poco, saquen el teléfono, vamos a leer esto entre todos, vamos a hacer aplicaciones en las que todos participemos, así como estamos ahorita reunidos desde Brasil, creo que la profesora y nosotros acá. Y otro momento en la clase que vamos a hacer un taller presencial para pues que ya lo vamos a hacer. También les comparto nosotros, creo que me estoy extendiendo mucho, pero nosotros en el sindicalismo, después de pandemia, dejamos de hacer cursos sindicales porque nos acostumbramos a estar trabajando desde casa y perdimos ese contacto con las bases. Empezamos a reactivar algunos cursos sindicales y esto pasa en el trabajo también. Entonces, uno se mete a un curso sindical, ocurre mucho, no es el 100%, no es la totalidad, pero ocurre mucho. Se conecta uno a la clase y la deja ahí prendida en el computador y se pone en el celular o en otro espacio a contestar mensajes y hacer otro tipo de gestión. Entonces, es una dificultad. Nosotros ahora recientemente en mi sindicato estamos haciendo unos cursos y dijimos son presenciales, porque además son talleres de actividades de relacionamiento y bueno. Y compañeros nos dijeron, venga, ¿qué posibilidad hay de hacerlo híbrido para conectarnos desde la distancia? Y le dijimos, no se puede, porque esto queremos hacerlo aquí para estar presentes, porque a veces uno está conectado pero no está presente. Eso les quería yo aportar a la discusión. Ok, gracias. Estela, quer reagir? Quer comentar um pouquinho? Um comentário que eu acho que é muito isso. A gente passa, e por isso que eu trouxe a Hannah Arendt para essa discussão. Nesse momento. Despacito. Despacito. Por isso que eu trago a Hannah Arendt para essa discussão, para a gente pensar que, na realidade, nós estamos passando por uma crise cultural. Nós estamos passando por uma crise cultural que ela perpassa as tecnologias.
Ou seja, nós saímos de uma sociedade industrial que já foi uma revolução, né? A gente pensar numa sociedade que era praticamente agrícola, e aí a gente passa, né, por toda uma evolução aí da Revolução Industrial, e agora a gente passa por uma revolução tecnológica em tecnologia digital, né? Em muito pouco tempo. Então, a gente teve uma tecnologia mecânica, uma tecnologia analógica, uma tecnologia digital, e nós, enquanto seres humanos, a nossa evolução, eu digo de valores, de sociedade, não que isso seja ruim, né? E aí, para essa discussão, eu até trago a gente pensar na sociedade líquida, né? Ou na modernidade líquida, que é essa discussão mesmo que nos deparamos com uma sociedade muito rápida. E aí essa sociedade nos coloca de frente a decisões que perpassam por valores. E aí eu me pergunto se a proposta é a gente discutir valores ou a gente continuar numa sociedade que a gente vai proibir, né? Porque a proibição ela passa por questões de uma era que eu acho que a gente está tentando superar, né? A gente evoluir de forma humana perpassa a gente também trabalhar nossos valores, né? Eu falo que a gente no Brasil teve muito tempo uma discussão que era humanização da saúde. Humanizar a saúde, porque a saúde se encontrava, de certa forma, veio de uma visão muito tecnicista. E eu me pergunto se a gente não tem que ter cuidado na educação, e a educação perpassa a sociedade toda, também com resquícios de um tecnicismo muito grande. E aí nós temos um filósofo e um psicólogo aí, né? Que a gente tem uma discussão que não perpassa também a questão de valores. Mais uma provocação. Estela, eu gostaria de pontuar um aspecto que é no que você aborda a questão do papel do professor, da identidade do professor, né? Face a esse mundo em mudança, para ir rápido aqui, esse mundo veloz que vai mudando com as tecnologias e tudo mais, né? Você, para justificar a sua argumentação, você fazia referência ao fato de que os alunos estão plenos de informação, né? A internet bombardeia eles com muita informação. A questão, essa questão tem uma longa história. Nos anos 80, finalzinho de 70 para 80, né, os meios informáticos, de maneira geral, começam a ganhar corpo, né? A presença do computador nos anos 80 começa a ficar por exemplo, isso é paulatino, é devagar, né? Mas cada vez mais frequente, né, nos ambientes de trabalho e tudo mais. Nesse contexto, alguns estudiosos vão falar de uma sociedade da informação. E esses que vão falar sobre sociedade da informação, isso é muito atual, vão ser, na sequência, contraditados, assim, vão ter uma outra perspectiva, vão ser criticados, de certo modo, o seguinte argumento: não se trata de sociedade de informação. A informação está aí, disponível para todos. É sociedade do conhecimento. Sociedade do conhecimento demanda distinguir informação de conhecimento. Conhecer é aprender de maneira sistemática.
algo. Aquilo que a internet não pode dar. É aí que eu gostaria de pontuar com você. Será que, ao fim das contas, nós estamos, ao invés de colocar um enxeque no trabalho do professor, será que nós não estamos, com as tecnologias e esse mundo que vem, justamente mostrando o quanto é pertinente e distinto o trabalho do professor, o que ele faz, porque o ensino tem a ver com produção de sentido. Tudo bem? O ensino tem a ver com produção de sentido. E isso a internet não dá. Eu queria te ouvir. É justamente isso, o Anderson. Você, assim, chegou no ponto exato, assim. Você foi cirúrgico, né? É isso. Informação está aí. E se a gente não tiver cuidado, o professor vai ser aquele que passa a matéria no quadro, o conteúdo, e o estudante copia, mas não pensa. E isso ele tem no computador, isso ele tem no celular. E essa era a minha grande discussão também na questão da educação à distância, e não vem ao caso aqui agora, mas é isso mesmo. O professor nunca teve um papel tão importante e grande na sociedade como nesse atual momento, onde você tem uma cultura de massa que se espalha. Gente, não estou julgando se ela é boa ou ruim, mas você tem uma cultura de massa que se espalha. E todas as vezes que você tem uma cultura de massa que se espalha, é importante questionar se essa cultura, essas pessoas que compõem essa cultura de massa estão indo no fluxo, estão indo na corrente, ou elas estão pensando, ou elas estão questionando. Então, assim, eu vejo, nesse momento agora, o papel do professor como, assim, crucial para que possamos construir, né, uma sociedade de adolescentes mais pensantes. Adolescentes que saibam questionar e problematizar, porque questionar e problematizar não é uma lógica fácil, porque eu seguir é mais fácil, mas pensar gasta energia. E ajudar a construir esse pensamento é papel do professor. E é isso mesmo, informação é uma coisa, conhecimento é outra. Como transformar essa informação em conhecimento é o papel do professor. E aí mudar essa chave, eu vejo isso como um ponto fundamental e mais importante nesse momento agora, virar essa chave. Porque se a gente não virar, eu tenho receio do que a gente vai se deparar. E aí sim, uma grande sociedade de massa, discutida por Adorno, por Horkheimer, meia educação, né? Que e por aí vai. Era isso, Anderson. Você me deixa falar, eu vou longe. Tá bom, obrigado. Vocês têm mais alguma pontuação? Não. Vocês têm mais alguma questão? Não. Tudo bem? Graças, Estela. Eu vi que chegaram mais colegas aí, alguns que estão com o trabalho escrito, o Egídio, penso que o Vinícius que está ali, seja o Vinícius que está no mesmo trabalho com o Egídio. Procede? Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Tudo bem, Egídio? É um prazer conhecê-lo, um prazer ver. Bom evento a todos. Só para informar, eu estou com um trabalho separado, mas eu tenho o que o Vinícius está junto, mas o Vinícius também tem um isolado. Não são, resumindo, são dois trabalhos diferentes, mas eu tenho um que ele está junto também. Muito bem. Nesse grupo aqui, é um grupo da sala 307. Nele tem um trabalho que se chama Ensino e Aprendizagem dos Alunos
das séries iniciais do ensino fundamental no pós-pandemia do Covid. Vocês vão apresentar o trabalho? Isso. Esse aí é nosso. Vou apresentar esse trabalho. Ok. Podemos te escutar, então. Muito bem. Dá para colocar o slide aqui, dá? Eu acredito que sim. Tente aí e vamos ver como se arranja. Vou tentar aqui, rapidinho. Bora ver. Ahí no se le puede poner subtítulos. No sé si estamos grabando, pero creo que solamente si grabamos. Transcripciones, mira. Eu preciso autorizar? ¿Allá donde? ¿Acá? Así es. Transcripción. Claro, está que sí, como que la transcripción. Aparecendo aí? No, pero me envía otro documento Es para después. guardar Pero solo en inglés, ¿no? los puntitos. Está aparecendo aí? Subtítulos. Sim, apareceu, Egídio. Muito bem, vamos começar então. David, Espera. Só um minutinho que estamos organizando uma coisa aqui. sí, sale. Ok. Pena. Tranquilo, fica no aguardo. No, está más arriba. Portugués. Aquí, ¿sí? De México. Aquí. ¿Se acuerdan? No, es que No. dice ¿En España? idioma de la reunión, portugués Brasil, y tocas ponerle abajo la opción para que traduzca. Ok, los sí tienes subtítulos, toda razón. Entonces, aquí, Y dale a ver si te deja ahí arribita, a la derecha, Ah, no. en el siguiente, acá. ahí. Y acá Listo, hacia sí. España. Pero Pues si quieres son bueno, pero peor es nada. No le entiendo, ¿no? Sí, Preferible Sí, a la veras. portugués transcripción. Menos mal. a ver, intentemos. Si en la torre va a haber 3 de cada uno. Pero no veo que salgan los subtítulos. Listo, ya te toca que hable. Tudo bem? Intentemos saber si. Egídio, você pode iniciar, tá bom? Tem aí 10, 15 minutos. Despacinho. Vamos lá, vamos. Egídio, Oi? é preciso falar devagar. Ah, tá. Nós temos vários Meu Deus do céu. Que tortura. 15 minutos. Então vamos lá, gente. Boa tarde a todos e a todas e a todes, que no Brasil a gente usa todes. Só para contextualizar rapidinho, sou professor, doutor Egídio Martins, sou da Universidade Federal do Pará, campus universitário do Tocantins, Cametá. Então, aonde é que eu estou? Estou no Brasil, no estado do Pará, e do estado do Pará, numa pequena cidade chamada Cametá. Então, estamos bem longe. Então, gente, para iniciar, é uma pesquisa que é feita em conjunto com a PUC-Rio de Minas, coordenada pela professora Mariana, ela está aí no evento. Então, a gente tem uma parceria de tentar entender um pouco mais essa dinâmica da educação no processo pós-pandemia. E aí, para fazer um recorte, fizemos a nossa pesquisa em Cametá e acompanhado com esses alunos. Então, são alunos da Universidade Federal do Pará, campus de Cametá. Então, aqui nós temos a Beatriz Ramos Cardoso, Jennifer Arnaud Moya, Vinícius Rodrigues Viana, Wesley Lopes de Farias. Então, são alunos do curso da pedagogia. Então,
temos como a temática um recorte dramática do ensino e aprendizagem após a pandemia da Covid-19 no ensino fundamental 1. Então, como já tinha mencionado, então é um recorte da nossa apresentação. Então, projeto de pesquisa que se intitula As configurações da prática pedagógica de professores do ensino fundamental 1 em função da pandemia da Covid-19. Pesquisa colaborativas em escola de Belo Horizonte, como eu já mencionei, representada pela professora Mariana Veríssimo, Brasil e Estramburgo, França, objetivando compreender as reconfigurações da prática pedagógica de professores do ensino fundamental 1 no pós-pandemia. Na escola, é financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, do CNPq. Então, é uma pesquisa financiada, como já foi mencionado. Qual era o problema da pesquisa? A partir dessa realidade, construímos o questionamento da presente pesquisa. Como se desenvolveram as práticas pedagógicas das professoras do ensino fundamental 1, pós-pandemia da Covid-19 no estado do Pará, Cametá, a partir da EMF, professora Francisco Anor de Pina. Então, é aqui que é o nosso questionamento para contribuir na pesquisa, como já foi mencionado. Objetivo da pesquisa. Para dar conta do problema apresentado, analisamos como se configuraram as práticas pedagógicas das professoras do ensino fundamental 1 pós-pandemia da Covid-19 no estado do Pará, Cametá, a partir da EMF Francisca professora Anor de Pina. A compreensão desse objetivo proporcionará entender a dimensão das consequências provocadas pela pandemia no processo ensino e aprendizagem. Os procedimentos teóricos metodológicos. Então, para dar conta de desenvolver o questionamento proposto no presente estudo, seguimos as orientações de duas abordagens: o materialismo histórico dialético e a ergologia. Então, compreendemos que essa abordagem dá conta para a gente entender. O materialismo, por compreender que trabalhamos com a realidade, com o processo da contradição vivenciada na prática da escola, e a ergologia, que nós utilizamos a metodologia da confrontação simples e confrontação cruzada. Então, essas duas abordagens pautou nosso trabalho de pesquisa. A pesquisa foi desenvolvida numa escola de ensino fundamental no município de Cametá, Pará. Selecionamos duas professoras, uma do primeiro ano do ensino fundamental, outra no quarto ano. Os critérios de seleção centram nos trabalhos escolares desenvolvidos no período da pandemia. Ao mesmo tempo, de experiência das professoras em sala de aulas, e as duas com mais de 15 anos de trabalho, foi os critérios. Como instrumento de coleta de dados, optamos, como já foi mencionado, pela confrontação simples e confrontação cruzada, o método que exige filmagem do trabalho das professoras em sala de aula. Em seguida, recortamos trecho do vídeo para provocar diálogo com as professoras sobre as práticas pedagógicas. Na confrontação simples, o diálogo inicialmente se efetiva somente com a professora. Na confrontação cruzada, as duas professoras estiveram juntas para interagir sobre as suas práticas pedagógicas. As análises dos dados seguiram as orientações das análises de conteúdo, de modo que esse método requer interpretação das mensagens para além das aparências, extraindo significados ocultos das informações. Na presente pesquisa, tornou-se mais adequado partir desse método porque a coleta das informações foram selecionadas a partir das imagens e fala das professoras, mensagem verbal e não verbal. O ensino e aprendizagem no contexto da pandemia.
Uma das consequências provocadas pela pandemia foi a interrupção do ensino presencial. O ensino remoto tem sido uma possibilidade para as instituições oferecerem as suas aulas sem o contato presencial. O fechamento de escolas em respostas às medidas de contenção da propagação do vírus resultou em uma rápida transição para o ensino remoto, provocando vários desafios para as instituições educativas. No nosso caso, infelizmente, houve um regresso muito grande, fala da professora pesquisada. Porque, pensando bem, eles estudaram até o primeiro ano presencial, ou seja, 2 anos longe da escola. Daí até aqui, com certeza, houve um grande regresso. Mas o regresso foi enorme que tive que correr atrás de todos os níveis das séries anteriores. Os alunos que estudaram através do ensino remoto não conheciam as suas professoras e nem a escola, uma vez que o processo de ensino-aprendizagem desses alunos e alunas era intermediado pelos pais ou responsáveis, através das atividades escolares que apanhavam na escola para entregar aos filhos. Essa política impediu os estudantes construírem relações com a comunidade. Não há, pois, uma forma exclusiva de ensinar e aprender. E as formas ficam muito restritas quando estamos diante de um modelo em que a aula virtual, atividade síncrona, que se desdobra em atividade assíncrona, oferece pouco ou nenhuma alternativa ao trabalho pedagógico. O ensino remoto expôs diversas questões decorrentes da escassez de recursos, tanto na instituição de ensino quanto às famílias dos estudantes, que geralmente pertencem os estratos sociais menos favorecidos, com limitações ao acesso dos recursos tecnológicos avançados. Em outros termos, ficou evidente a desigualdade social de famílias que possuem condições materiais, outras que não disponibilizam de recursos suficientes para apoiar seus filhos no processo de ensino-aprendizagem. O ensino-aprendizagem pós-pandemia. Então, fazemos uma comparação, quando eles voltaram para o presencial, não era exatamente aquilo que estava nas atividades. A atividade vinha pronta, tudo correto e bem perfeito. A realidade em sala de aula era outra, a dificuldade muito grande na aprendizagem, na leitura e escrita principalmente. Então, fica explícito na fala da entrevistada as dificuldades dos alunos no processo de aprendizagem no campo da linguagem, após o retorno das aulas presenciais. O desempenho dos alunos regrediram, deixando lacunas na aprendizagem das crianças, afetando a progressão da sua formação. Eu tive que praticamente alfabetizar todos do zero, porque deparei com alunos que não conheciam uma letra sequer, não sabiam escrever. Ou seja, tive que voltar todas as séries e começar do começo mesmo, a fala da professora. Nós sabemos que, pela sua própria natureza, a educação só pode ser presencial, com uma atividade da ordem da produção não material, e que o produto não é separado do ato de produção. A educação se constitui necessariamente como uma relação interpessoal, implicando, portanto, a presença simultânea dos dois agentes educativos, o professor com os alunos. A turma da professora P2 está na fase de alfabetização, diferente da minha turma, que está no 4º ano, que já deveria também estar alfabetizada. Mas, em relação à minha turma, eu encontro ainda muita dificuldade devido ao atraso com o ensino remoto. Como já foi falado, por conta da pandemia, eles pularam duas séries. Finalizando, os desafios provocados pela pandemia deixou sérias consequências na aprendizagem. Após a pandemia, no campo da linguagem, muitos alunos, ao retornarem às aulas presenciais, demonstraram dificuldade no desenvolvimento da leitura e escrita. Porém, é uma realidade que não será resolvida de uma hora para outra.
necessita de apoio das famílias, escola e o Estado para garantir que todos os alunos tenham acesso a uma educação de qualidade e possa superar os desafios deixados pela crise da Covid-19 no mundo, principalmente na escola pesquisada. Para fechando, a pesquisa demonstrou o que o Estado brasileiro, a história da política brasileira já vinha demonstrando, a desigualdade social. Então, a educação na pandemia no Brasil apenas ampliou, apenas demonstrou a fragilidade do Estado para desenvolver política pública de qualidade, principalmente na educação básica. Obrigado, agradeço, essa é a nossa apresentação. Ok, obrigado, Egídio, pela apresentação, pelo cumprimento do tempo, bem correto. Vamos conversar, então. Reação de vocês sobre o que foi apresentado. Professor Estela, também, se quiser comentar. Conseguiram acompanhar? De novo, é um assunto bem ligado à escola, então acaba sendo um pouquinho mais hermético, mais fechado, mas um pouco mais difícil. La principal cuestión que a mí se me viene a la cabeza es de distinguir muy bien. No, la principal cuestión que a mí se me ocurre de comentar es que hay que distinguir muy bien entre la pandemia, ¿no? y digamos como periodo histórico, ¿no? Porque no hemos empezado a hablar de antes de la pandemia tal cosa, después tal otra, ¿no? Y distinguir también qué fue exactamente lo que le hizo tanto daño a los estudiantes, ¿no? Porque no fue un periodo histórico, ¿no? Sino sobre todo el encierro, ¿no? La imposibilidad de realmente hablar con nosotros, de tener contacto social, ¿no? Porque no sé cómo habrá sido la expresión que usaron en el Brasil, ¿no? Que aquí decían, por ejemplo, que distanciamiento social, ¿no? Que me parece una aberración, ¿no? Porque significaría, a mi modo de ver, alejarnos de la sociedad e irnos a vivir a una caverna o algo por el estilo, ¿no? Un error absoluto, ¿no? Yo preferiría la expresión de distanciamiento físico, en cierto modo, porque no significa que no estamos renunciando a la sociedad, ¿no? Para irnos a vivir a la tundra o yo que sé, a donde al Mato Grosso, por decir algo, ¿no? Pero digamos, habría que identificar muy bien cuál fue el problema, ¿no? Los encierros, el aislamiento social, en vez de reconociendo que los medios informáticos no son suficientes, ¿no? para garantizar una actividad social y más de aprendizaje, ¿no? Y claro, hay una distancia con respecto a la educación a la que pueda acceder alguien en la realidad, ¿no? O una educación verdadera, ¿no? Y simplemente ver a un profesor en una pantalla diciendo X, Y o Z cosa, ¿no? Una verdadera educación, de eso fue privada la mayor parte de la población en el momento, ¿no? Todos los problemas de el lenguaje que se desarrollaron, ¿no? Por decir algo anecdótico, ¿no? Tras los cierres en la pandemia, en un lugar, en un parque, yo vi a un niño, ¿no? Y el niño quedaba, no soy un adolescente, ¿no? Yo digo que con mi figura interesada, ¿no? Pero el niño estaba aterrado y decía que no había visto un rostro humano en más de un año y no podía hablar muy bien por lo mismo, ¿no? Porque una persona adulta también no sé si esos matices estén presentes en sus presentaciones porque no entiendo todo lo que ustedes dicen, pero en gente adulta es una cosa, ¿no? Muy diferente a lo que pasa con el niño. Es un niño que no sabe hablar aún, ¿no? Esto fue una experiencia desastrosa, ¿no? Un atropello y un daño profundo, ¿no? Para el desarrollo del lenguaje de los niños, ¿no? De todas maneras, sigo insistiendo en la misma idea que dije al comienzo, ¿no? De distinguir muy bien exactamente cuál fue la causa de estos problemas, ¿no? Porque, digamos, la expresión pandemia se ha vuelto polisemática, ¿no? Muchos significados al tiempo, y quizás valdría la pena aclarar exactamente, ¿no? ¿Cuál fue el problema? Y no escudarnos en esta etiqueta tan amplia, ¿no? Decir, en Italia algunos le llaman la pandemencia, ¿no? Que todos se volvieron locos, ¿no? Y entonces habría que tratar de
de buscar exactamente cuál es la causa del problema, ¿no? Porque la expresión es muy engañosa, ¿no? Es un embrujo, ¿no? Un encanto, ¿no? Una magia de decir, sí, la pandemia fue esto, ¿no? Y exactamente cuál fue el problema, ¿no? Se nos escapa de las manos, ¿no? Entonces, no sé, pues comparto eso, porque no voy a decir mucho más. Gracias. Bueno, creo que también la investigación lo que concluye o lo que deja ver, como lo dijo el profe, es los altos niveles de desigualdad. Una cosa, digamos que cada quien experimentó o vivió la pandemia, pero algo que determinaba esa forma tenía que ver con el factor económico. No es lo mismo una persona que tenga un trabajo estable, como lo hablábamos ahorita ahí en el inicio, un trabajo estable, con un contrato estable, con un salario estable, a la persona informal que trabaja en la calle y que si no sale a vender, pues no tiene para comer. Ya puntualmente en el estudio, pues ahí también se vio reflejada esa situación, por ejemplo, en los colegios públicos, donde los niños reciben alimento. Y si no van al colegio, de pronto no comen, porque en la casa no tienen para comer. La necesidad del acceso a la tecnología, porque como no había forma de estar como estamos acá, pues tenía que ser a través de una pantalla, y pues si yo no tenía en la casa un computador, mucho menos un celular, además se exigía un celular, no cualquier celular, tenía que ser un smartphone para que pudiera tener estas plataformas, el acceso a estas plataformas. Entonces, y además están los otros aspectos, como dice aquí el compañero, de pues ver los efectos. En mi opinión, como hay varias formas o varias modalidades de educación, está la modalidad presencial, también hay modalidades de tipo virtual, pues sencillamente hay colegios o universidades que se han especializado o se han proyectado de diferentes formas, ya sea virtual, ya sea presencial o las dos. Entonces, quienes estaban netamente enfocados en lo presencial, pues evidentemente se vieron afectados en el proceso, mientras que los que no, pues seguramente pudieron amortiguar, no sé si la palabra me la comprendo, o pudieron nivelar lo que dice el profe, ¿sí? Que no se atrasaron, que no, niños que llegaron y no habían avanzado en el aprendizaje de aprender a escribir, cosas por el estilo. Hasta para los mismos profesores, yo tengo 2 hijas y hubo profesores que renunciaron porque no pudieron adaptarse, o sea, ni siquiera el profesor que siendo adultos no tuvo esa posibilidad de adaptarse al modelo virtual o a esa situación. Entonces, creo que la investigación es interesante. Me parece también que deja ver lo que tiene que ver con la desigualdad y también creo que independiente de si hubo o no pandemia, persiste la desigualdad, sí, y no se ha solucionado y no se han implementado políticas para solucionarla, y muchas veces no es ni porque haya pandemia, es porque no hay una decisión política o una política pública de solucionarla. ¿Sí? Gracias. No caso do nosso país, o Brasil, é aspecto de fundo que agrava e que foi que o Egídio nos apresentou, é que nós, naquele momento, estávamos com um governo de extrema direita, né? Avesso à política pública, destinada à escola pública, aumento de gasto público. O que aconteceu, por exemplo, no quadro dos países da OCDE,
de maneira geral. Houve um aumento de gasto público no período pós-pandemia e pós-pandemia. No Brasil isso não aconteceu. Foi uma exceção, o que mostra bem o tipo de política pública que nós tivemos que enfrentar, o que tornou o trabalho seguramente muito, muito, muito mais difícil para os professores. Sim. Egídio, uma questão, gostaria que você nos contasse um pouco, a partir das entrevistas e do contato com as professores, sobre os usos de si. Os usos de si que você encontrou, um termo importante para a ergologia, em relação a esses trabalhadores, trabalhadoras, na condução do seu trabalho. Muito bem, a gente percebeu na fala nas entrevistas que nós fizemos, tanto na confrontação simples e na confrontação cruzada, um esforço muito grande e uma preocupação muito grande das próprias professoras. A postura, a preocupação, de fato, com a educação. Ou seja, a gente viu que as professoras elas estavam, de fato, preocupadas. Quando elas dizem que as atividades que eram levadas para a sua residência, para os alunos desenvolverem em suas residências, então eles compreendem que isso não surtiu efeito. Então, a gente percebe essa preocupação, essa postura, essa luta mesmo de melhorar a educação dessas crianças. Que as professoras dizem que quando os trabalhos vinham de casa para a escola, elas desconfiavam, porque elas achavam que vinha tudo certo, tudo organizado, tudo bonito na fala das professoras. Então, elas dizem que representa isso, que alguém fazia. Então, se alguém fazia, e essa organização desse material, segundo as falas, não se materializou quando eles voltaram, quando encerrou o período de isolamento, quando as crianças voltaram, ela diz que isso não se materializou, porque perceberam uma dificuldade no processo de ensino-aprendizagem, perceberam uma lacuna muito grande, que, como diz a fala, houve um retrocesso. Então, é aí que está esse uso, essa preocupação, esse desejo, esse anseio da professora de contextualizar esse movimento, ou seja, essa intermediação, essa preocupação com o processo da educação aonde ela estava desenvolvida. Então, agora, fazendo um link maior, estou usando essa intermediação maior, aquilo que eu já iniciava. Então, isso demonstra que, na verdade, todo mundo sabe, temos... você que está apresentando aí é brasileiro, então sabe que a educação brasileira, historicamente, recheada de uma desigualdade social, mas a pandemia, como eu destaquei logo no início, ela veio ampliar cada vez mais, veio demonstrar a fragilidade da postura de um Estado para com a educação. E você mencionou aí na conversa perfeitamente que o Brasil estava vivendo na onda da extrema-direita, ou seja, com um governo de extrema-direita, e que essa política da extrema-direita no Brasil, a partir desse governo, ela se apresentou com muito mais força. Já existia, todo mundo sabe que já existia isso, mas ela se apresentou com mais força. E essa ideia da extrema-direita começa a se articular em diversos setores da sociedade, e principalmente no campo da educação. Porque esse grupo da extrema-direita,
quer que as suas ideologias possam se prevalecer e perpetuar cada vez mais no poder, como está acontecendo agora nas campanhas das eleições municipais. Então, para mim não me alongar muito, paro por aqui. Ok. Obrigado pelos apontamentos, Egídio. Bom, Gracias. Nós podemos escutar todos, né? Você vai querer apresentar, Carlos? Sim. Sim. A gente escuta agora o nosso colega Carlos. Consegue transmitir, né? No lo has abierto. Ay, no. Yo no sé si... Creo que tengo que estar aquí. Bueno, no, tranquilo. Yo me paro, tú siéntate. Cambie de sillas. Bueno, yo les voy a hablar sobre experiencias sindicales en el sector bancario frente al riesgo psicosocial. La idea es hablar de marco regulatorio, qué procesos nos enfrentan al factor de riesgo psicosocial, las consecuencias y las estrategias para enfrentar el riesgo psicosocial. Pues partiendo de la ley, partiendo de que en Colombia pues está la Constitución Política, de que hay unos convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo y también en Colombia hay unas leyes específicas frente al manejo del control del riesgo psicosocial. En general, todos los riesgos a los que nos enfrentamos en el trabajo, pero específico en el riesgo psicosocial. Entonces hay unos protocolos de intervención de acuerdo a los sectores de la economía. Tenemos algo que se llama batería de riesgo psicosocial, que es la opción objetiva para medir los niveles de riesgo psicosocial en la empresa, en el trabajo. ¿Listo? Y bueno, y ya lo demás, que son otras normas, pero que se complementan entre sí. Entonces, ¿qué nos enferma en el trabajo, en el sector bancario? A los que trabajamos en el sector bancario. Estas son unos afiches, pósters que hemos hecho en el sindicato, que se llama la UNEP, Unión Nacional de Empleados Bancarios, UNEP. Este se hizo para un banco que se llama Bancolombia y, por ejemplo, ahí habla, clic de inicio, primer síntoma, dolor de cabeza para empezar el día. En las oficinas de los bancos de Bancolombia, lo primero que hacen cuando llegan a la oficina es sentarse con el jefe y el clic de inicio es que hablan de los objetivos en las ventas, en la parte comercial, en la venta de cuentas de ahorro, de productos bancarios. Entonces ese es el primer síntoma, porque usted apenas entra a la oficina, ya tiene la presión. Ya le están diciendo cuánto va a vender, cuánto tiene que vender y si no vende, pues cómo le va. También hay varios otros aspectos que están generando ese factor de riesgo, como la carga de trabajo, la cantidad de las multitareas, el hecho de que yo esté atendiendo clientes, pero a la vez mi jefe me esté en el computador diciendo ya vendió, cuánto vendió, y la inestabilidad en el empleo. Porque hoy en día, con cualquier error que usted cometa, cualquier falta que cometa, lo van despidiendo. Está este otro banco que es el BBVA, el Bilbao Vizcaya, es un banco de España que está acá en Colombia, y ahorita
ellos están replanteando lo que se llama el salario mínimo de enganche. Es como un acuerdo que hay firmado en el convenio colectivo que indica cuánto me voy a ganar yo cuando la empresa me contrata. Allá es muy alto y lo que el banco está proponiendo es bajarlo. Incluso está proponiendo que si, por ejemplo, usted ya trabaja conmigo, lo llamo, lo liquido, o sea, lo despido y lo vuelvo y lo contrato con un salario menor, ¿sí? Y también que tiene que ver con lo que hemos hablado acá mucho del trabajo virtual, la posibilidad de desconectarme, que si yo trabajo 8 horas diarias, no me toque trabajar 10 o 12 horas, sino que me pueda desconectar. En Colombia ahora hay una ley, ¿no? Hay una ley que se llama la Ley de Desconexión Laboral, que permite, o más bien, que obliga a la empresa a que yo me pueda apagar el celular cuando me vaya y no tenga que contestar. Entonces, esas son cosas que nos afectan a nosotros, entre tantas, ¿no? Entre muchas. La UNED hizo un estudio sobre digitalización, cómo nos afecta. Entonces, en el sector financiero, en el sector bancario y en muchos otros, pero en el sector bancario, la digitalización producto de la pandemia ha reducido la operación, o sea, en las oficinas ya no va mucho cliente. Entonces nos está reduciendo puestos de trabajo, despiden trabajadores, pero a los que quedamos nos ponen más funciones, nos ponen a hacer más trabajo. Hay fusiones de cargos. Entonces, yo no sé en Brasil cómo opere, pero usted va a un banco, hay cajeros, que son los que reciben la plata, hay asesores y hay gerentes. Acá están fusionando el cargo de cajero con el de asesor comercial y están dejando un solo cargo, porque bajó la cantidad de clientes. Entonces, lo que en el BBVA pasa eso, por ejemplo. Ahora es un solo cargo. Entonces, a mí me toca recibir plata, abrir cuentas corrientes de ahorro, vender, etcétera. Cargas cualitativas y cuantitativas, el tema del salario que se reduce y la inclusión en diversidad sexual y la brecha de género, teniendo en cuenta que la mujer, sobre todo, trabaja 8 horas en la oficina, pero también le toca llegar a la casa a hacer más trabajo que el que hacemos nosotros como hombres. Eso es un estudio que hizo la UNED, entre otras cosas que se identificaron. Ahora hablemos de las consecuencias que se están generando, que se generan. Entonces se afecta la salud. La salud de la persona se está viendo afectada. Me meto un poco en el aspecto de lo que dice la norma en Colombia, pero acá cuando usted tiene una enfermedad puede ser o laboral o puede ser no laboral. Entonces el sistema tiene un procedimiento, un proceso para determinar si su enfermedad fue ocasionada o generada por el trabajo o no. Entonces ahí por eso es lo que se llama el proceso de calificación de origen y pérdida de capacidad laboral. Primero le dicen a usted si su enfermedad es por el trabajo y después le dicen qué porcentaje ha perdido usted en la capacidad laboral. ¿Sí? Eso es algo que hay acá. También hay algo que se llama el análisis de puesto de trabajo, que en la parte mental se llama análisis de puesto de trabajo psicosocial. Quien paga ese análisis es la empresa, es el banco. Entonces, si yo como psicólogo voy a hacer ese análisis, tengo un conflicto de intereses, hay un debate ahí, hay un choque, porque a mí me está pagando la empresa. Y pues si yo no califico, o si yo no analizo el puesto, en cierto modo, pues pierdo otros contratos. La empresa no me va a contratar si yo le juego a favor del trabajador. Entonces eso es un problema. También hay unas recomendaciones o restricciones que cuando yo me enfermo, yo ya no puedo trabajar al 100%, o sea, yo trabajo menos. Por ejemplo, estoy aquí trabajando y tengo dolor de cabeza, no rindo igual. Entonces, el médico me da unas recomendaciones y dice, tiene un ejemplo, debe hacer pausas cada hora. La empresa muchas veces no la aplica, o la aplica a su gusto, la aplica a su acomodo. Y en los procesos de rehabilitación integral, entonces, la idea no es que yo esté enfermo, la idea no es que la persona se enferme. La idea, creo que eso tiene que ver con lo que estamos aprendiendo acá de la ergología, ¿sí? La idea es promover la seguridad y salud en el trabajo para que yo no me enferme. Pero si me enfermo,
hay un proceso de rehabilitación, que está la persona enferma, la empresa, el sistema de salud, y la idea es que se haga el proceso. Pero hemos visto que la empresa muchas veces lo que hace es que lo despide, más bien, por él fuera que lo despidiera, ¿sí? Porque no está ahí, no está en la capacidad de trabajar. Entonces, ¿nosotros qué estrategias tenemos? Que acá mi compañero que hace parte de un sindicato seguramente dirá, allá también las aplicamos. Tenemos el derecho a presentar el marco de la negociación colectiva, que entiendo que en Brasil hay sindicatos únicos por rama, hay sindicato de profesores, hay sindicato de bancarios, acá hay muchos sindicatos, acá hay muchísimos sindicatos, no hay una única central de trabajadores. Entonces acá nosotros como UNEP hacemos pliegos de peticiones por banco y le presentamos las peticiones al banco, a la empresa, para firmar lo que se llama la convención colectiva de trabajo o el convenio colectivo. Eso es una forma que tenemos y ahí ponemos peticiones en torno a las necesidades. ¿Qué tenemos? Pues hay unos logros alcanzados en los convenios colectivos que tiene que ver con comités de seguridad y salud del trabajo, comités de convivencia laboral que tienen que ver con el acoso laboral, y hemos logrado que se supere la ley, porque la ley tiene algo establecido, pero tiene cosas que le faltan, ¿sí? Tiene cosas que acá llamamos vacíos legales. También la participación en las decisiones y actividades de seguridad y salud del trabajo en la empresa. El acceso a informes y estadísticas. Es decir, que la empresa nos brinde, o el banco nos brinde informes acerca de lo que hace, estadísticas, para que nosotros tengamos también, por ejemplo, porcentaje de trabajadores enfermos, un ejemplo. Entonces eso nos ha servido. También tenemos acciones concretas frente al riesgo psicosocial. Esto que les estoy mostrando acá es un boletín reciente que se emitió para el Banco Itaú, que los compañeros de Brasil lo conocerán. En el Banco Itaú en Colombia, recientemente un trabajador se quitó la vida, se suicidó, se tiró del edificio donde está la oficina principal al vacío, y pues acá estamos haciendo una reflexión en torno a esto, porque al parecer el compañero se quitó la vida producto de la presión en el trabajo. Entonces, a eso nos lleva el que la empresa no esté atendiendo el riesgo psicosocial. Esto se denomina como una consecuencia, y pues esta es un ejemplo de las acciones que hacemos. Hacer boletines, se llaman boletines, o sacar este tipo de artículos para que los trabajadores los conozcan, entremos en la reflexión. También estamos preocupados por el trabajo a distancia, acá lo planteaba Ricardo, en cuanto a, hay un dilema, hay un dilema, ¿sí me comprenden la palabra? Un dilema. Trabajo a distancia sí o trabajo a distancia no. ¿O cómo lo hacemos? ¿Sí? Ahorita, por ejemplo, en los bancos que se fueron solo a distancia, les está diciendo a la gente, debe ir a la semana, 2 días a la semana a trabajar. Porque se han dado cuenta que como que en la casa ya se están generando algunas afectaciones. Entonces, no, busquemos alternancia, trabajo en casa, trabajo en la oficina. Eso se está dando. Pausas activas, las pausas activas que tienen que ver con actividades que hacemos en medio del trabajo para salir de la rutina y no enfermarnos. Y la capacitación, que aprendamos acerca de derechos en el trabajo laborales. Estas imágenes que pongo acá tienen que ver con cómo participamos en las elecciones de los comités. Aquí, por ejemplo, hoy de la UNEP hay compañeros míos que hacemos parte del COPAS, del Banco GNB Sudameris y del Banco de Bogotá. Todo esto es porque, a pesar de todo, solamente hemos logrado en el Banco Popular que entremos por convención a ser parte del Comité Paritario de Seguridad y Salud del Trabajo. En los demás bancos nos toca, como está en la ley, participar de la elección y que los compañeros nos elijan. Pero a pesar de eso, pues hemos logrado ahí que la gente nos vote, o sea, que la gente vote por nosotros, nos dé la confianza y podamos hacer parte de esos comités. Estas imágenes hacen parte de las campañas que hacemos para ser parte de esos comités. Entonces, esa es otra forma de digamos, estar ahí pendiente de que la empresa esté haciendo las cosas, de que esté haciendo prevención y promoción. Eso es básicamente lo que les quería compartir. Gracias, Carlos. Gracias. Con gusto. Voy a compartir.
Estou. Então, colegas, após essa apresentação do Carlos, vocês gostariam de fazer uma observação, um comentário? O pessoal que está à distância. Ricardo, né? Ricardo, fica à vontade. Bueno, yo voy a opinar. Carlos presentó una realidad que se vive en muchas empresas del país y yo creo que del mundo. Y es como la presión laboral y por qué los sindicatos existimos. Ahí yo relaciono mucho la labor que hacemos los sindicalistas respecto al término ergología, porque nosotros estamos en la mitad entre la espada y la pared, por decirlo así, porque de parte de la empresa tenemos el relacionamiento directo para tratar temas, pero cuando no logramos resolver algún conflicto y vamos a la base y no tenemos lo que nos han pedido, lo que queremos, pues a veces nos convertimos en, hemos dicho, los trabajadores nos atacan a nosotros que estamos tratando de gestionar la realidad que se ve en el trabajo. Entonces, ahí relaciono yo. En el trabajo real se vive una situación, en el trabajo ideal está planteada de manera diferente. Las directivas de la empresa dicen, hagan esto de esta manera, y cuando el trabajador lo va a hacer, resulta le faltan recursos, no hay alguna condición segura para hacer el trabajo. Nos reclama a nosotros el sindicato, llevamos la situación a las directivas y las directivas a veces no logran entender la realidad de lo que está pasando en el trabajo y quedamos nosotros como sindicalistas en medio de esas dos realidades, de la realidad real y de la ideología de lo que deberíamos hacer. Me parece muy bueno el ejercicio que nos comparte Carlos. Ahora le preguntaré contacto para mirar cómo ligamos trabajo sindical o cómo articulamos, pero sí a veces no logramos como identificar cuál sería la propuesta frente a la ergología, cuál sería el problema y la propuesta de pronto que Carlos nos quiere hacer respecto al término de ergología para sobre eso entender mejor. Pues básicamente, digamos que parte del proceso de preparatorio del simposio que estuvimos con el profesor Luna, digamos que él nos orientó como a contar la experiencia en el aspecto psicosocial. Pues cuando uno escucha el término ergología, que nos dicen que se trata como de escuchar al trabajador, ¿sí? Y no sé si esté equivocado, uno encuentra en las leyes de Colombia que la empresa debe contar con la participación de los trabajadores, pero pasa acá lo que dice Ricardo. Muchas veces podría considerarse la acción del sindicato como participación de los trabajadores porque está elevando necesidades, pero la empresa no escucha. O escucha, pero se hace la que no escucha. Entonces, ahí el reto es cómo nos hacemos escuchar, ¿sí? Y ahí es donde dice usted, porque tenemos varias herramientas, que fue lo que hablamos, pliegos de peticiones, boletines, la protesta social, pero las empresas, bueno, el famoso diálogo social, pero muchas veces las empresas, no, por más que uno lleva y deja cosas, no, sencillamente no escuchan y no aplican. Entonces, incluso el profesor Luna, en un escrito que él tiene, dice, yo incluso tendría todo el derecho de negarme a hacer un trabajo si considero que pone en riesgo mi vida, pero también si me niego a hacer ese trabajo, la empresa me llama y me despide. Entonces, ahí es donde nos toca a nosotros buscar la forma de empezar a que la empresa nos escuche, y que no solamente nos escuche, sino que también nos garantice la salud, la seguridad y no nos enferme o no nos ocasione la muerte, porque ese es el extremo de los factores de riesgo. Así lo veo yo desde esa perspectiva, ¿sí? Uma
Eu penso que uma primeira coisa a ser pontuada é que o trabalho que o Carlos apresenta e a sua fala agora, né, de que acaba de falar sobre a empresa não escutar, né? Hablas, mas a empresa não escuta. O ponto de partida é uma questão política, e política é força. Política é força. Se é frágil, não anda. Política é força. Todo o problema é como favorecer a força do coletivo do trabalhador. Desse ponto de vista, se vocês dois são ligados ao meio sindical, se vocês dois tiverem paciência e a atenção de entender ao fundo o que algumas abordagens, como por exemplo a ergologia, mas também uma outra vizinha dela, chamada clínica da atividade, fazem, né? Elas são abordagens muito ancoradas nas situações concretas de grupos de trabalhadores. E ambas têm no seu ponto de partida a ideia de que é possível construir formas ali dentro que permitam que aqueles homens e mulheres que trabalham possam melhor compreender o trabalho que eles fazem coletivamente e assim alavancar processos de mudança. A ergologia tem várias experiências nessa direção, várias. Uma delas, talvez a mais emblemática a esse respeito, foi feita aqui no Brasil pela professora Deise Cunha. Vocês chegaram a conhecer a professora Deise? Professora Deise? Deise Cunha, ela estava aqui até agora há pouco. Com trabalhadores do setor de minério, extração mineral, sim, em Minas Gerais. Vou ir rápido aqui, apenas para que vocês possam entender o que se passou, para vocês perceberem como tem muita ressonância com o que vocês estão dizendo, questão de fundo. Foi um grande projeto de pesquisa no qual os trabalhadores, representantes sindicais de vários setores ligados à extração mineral em Minas Gerais, ligados à CUT, Central Trabalhista, foram participar. São várias regiões, vários representantes sindicais. Eles construíram um trabalho comum, né, no qual você tinha pesquisadores de várias áreas. A professora Deise, ergologia, filosofia, tinha médico do trabalho, ele está bem ligado ao assunto. Não é qualquer médico do trabalho que lida com o tema da atividade. Tinha sociólogos, enfim, um grupo plural, pluridisciplinar. E junto com esses trabalhadores, eles construíram lógicas de tentar melhor compreender o trabalho que eles faziam. Isso não é feito do nada. Existe uma lógica metodológica para isso. A primeira delas é entrar em acordo sobre o que cada um sabe e o que não sabe. Quem lida com o conceito, né, aquilo que é externo à situação de trabalho, é o pesquisador. Então, a gente sabe alguma coisa que eles que estão lá embaixo não sabem. Mas o inverso também é verdadeiro. Quem está lá embaixo, na base, fazendo as coisas, eles sabem coisas que nós não sabemos. Então, existe uma incultura comum. Incultura, compreende? Incultura, não conhecimento, sim, comum. De cá e lá. No entanto, nós sabemos coisas que eles não sabem. Né? A ideia, então, é que cada um compreenda que é possível trabalhar juntos para o avanço comum das duas partes. Isso é muito importante, porque não é raro que você vá trabalhar com os trabalhadores, né, de determinado setor, e você escute, não, mas isso é muito teórico, não serve. É muito comum. Bom,
Isso no primeiro momento. Depois, a boa marcação, o que é trabalho prescrito, trabalho real. O que pedem para vocês fazerem? Toda uma lógica metodológica. O que pedem para vocês fazerem? Isso, isso. O que se faz no trabalho real? Essa boa marcação mostra que, na situação de trabalho, os trabalhadores mobilizam uma inteligência ímpar e fazem muito mais coisas do que aquilo que é pedido. Como isso é invisível, mas fica visível num exemplo banal. Conhecem o que se chama de greve do zelo? No Brasil, às vezes chamam de Operação Tartaruga. Ou, na França, greve do zelo. Sim. É a ideia de que eu sou policial da fronteira do aeroporto, a aduaneira. Eu vou cumprir o regulamento. O que eu tenho que fazer? Fiscalizar todo mundo. Fiscalizo todo mundo. Eu cumpro a regra. O trabalho funciona porque o trabalhador coloca muito mais do que está no papel. Sim. Esse exemplo evidencia isso de maneira grotesca. Isso no primeiro momento, a compreensão da atividade, então, da importância dela, a construção de problemas comuns a serem atacados, núcleos de aspectos a serem discutidos, a questão da saúde, a questão dos riscos psicossociais, intensificação do trabalho, e o estudo sistemático disso junto com os trabalhadores, depois de uma síntese. Então, isso constrói uma lógica no qual o trabalhador vai se reafetando pelo trabalho, se mobilizando numa ação consciente comum daquilo, dos processos a serem construídos. Então, é uma lógica realmente muito interessante, que permite, eu não gosto da expressão, apenas para me fazer entender, empoderar o trabalhador. Então, é esse movimento. Gracias. Interesante. Colegas, tem mais alguma coisa a comentar, apontar? Vocês têm mais alguma questão? Tudo bem? No, que gracias. Yo quiero plantear, pero no sé si alguien de allá quiere hablar, que ya ha hablado bastante. Nadie quiere hablar ahí. No. Bien. Bueno, es que en los 4 planteamientos que hemos visto, yo relaciono mucho la ergología con el riesgo psicosocial, como lo acaba de presentar Carlos, porque es como la presión que siente el trabajador en tener que hacer algo ideal y enfrentarlo de manera diferente. Tanto la profesora que tiene que mirar de qué manera va a sortear la situación con sus alumnos del uso del dispositivo, en lo que planteaba Egidio, en español Egidio, respecto al estudio que se hizo en los colegios, que pues, mostró 2 problemas. Un problema social para los muchachos, para los niños, que realmente no pudieron aprender porque la metodología no era la necesaria. Y el segundo, el problema laboral, que es el tema ergológico, que los profesores no sabían, no encontraban de qué manera, o más bien, encontraron una preocupación por esos niños que no estaban aprendiendo, porque su responsabilidad como profesor era enseñarles a leer, a escribir y a todas las demás clases, todas las demás conocimientos, pero no lograban llevarles a los niños eso. Entonces, finalmente, en el trabajador, en ese momento, profesores, como la profesora, le queda ese estrés de no lograr su labor, porque las condiciones no se dan. Y lo mismo que el compañero lo planteó desde ahí, principalmente, el riesgo psicosocial, porque el trabajador tiene la presión de unas órdenes que hay que vender, cuando la realidad es que no se puede vender porque no hay quien compre, porque no hay poder adquisitivo, y bueno, todos los demás ponen menos, y termina rebotando en el trabajador, en una presión psicosocial, en estrés, en problemas mentales. Entonces, veo muy relacionadas, como para ir dando una conclusión, el riesgo psicosocial, la salud mental, con esta ergología, con las diferentes cosas. Ya por mi parte, quiero contar más o menos la experiencia en el sector eléctrico, que es en el que trabajo yo.
Nosotros, bueno, en la empresa que yo trabajo está una parte de la actividad, pero el sector de la energía en el mundo pues está dividido en 4 actividades. La actividad de generación, que es donde están las plantas de generación en Colombia y en gran parte de Latinoamérica, que hay bastante hidrología, hay bastante agua, se genera con plantas hidroeléctricas, unas represas grandes de agua que pasan por unas turbinas, con el movimiento se genera electricidad, o también por los ríos se encausa y sellado turbinas. Y las termoeléctricas, que son las que son pues, motores como el motor de combustión bueno, hay diferentes tecnologías, pero el motor de combustión de un carro que genera un movimiento y genera electricidad a través de diferentes combustibles. Digamos que son como las 2 mayores fuentes aquí en Colombia. Tenemos la transmisión, que son las redes que llevan esa energía desde las plantas de generación, que normalmente están muy alejados de los centros de consumo, están en zonas rurales, y la transmisión trae la energía a través de torres grandes hasta la ciudad, que es donde se consume en la industria y en los hogares. Y ya en los centros de consumo están las distribuidoras, que es donde yo trabajo, y comercializadoras, que son las redes más pequeñas que llevan a cada casa la energía y pues que cobran por ese servicio. Ahí pues tenemos bastantes situaciones o bastantes riesgos laborales en la generación, pues por todo el tratamiento de las aguas, en la generación térmica, por la contaminación del carbón y todos los combustibles que se utilizan. Trabajo en alturas y riesgo eléctrico en las demás, en transmisión y distribución. Y en la parte de comercialización, de pronto uno de los mayores riesgos es el riesgo público, porque son estos trabajadores los que llegan a cortarle el servicio al que no pagó, y a veces sale el usuario que no tiene con qué pagar, pero tiene un machete, sale con pistola a atacar a esa persona. Entonces es donde tenemos como mayores riesgos. Ahí como en contexto la situación. ¿Cuál es donde yo veo relacionada a la ergología? Acá en Colombia, pero creo que eso es mundial por parte de la globalización y el modelo neoliberal, el tema de la tercerización o la subcontratación de actividades. Aquí a partir de los años 90 se dio el marco legal para, bueno, por una parte privatizar las empresas legales del Estado, pero por otra parte esas empresas al privatizarse lo que hicieron fue tercerizar las actividades. Entonces, hablando de la parte que yo trabajo, que es en la distribución, nosotros en Enel somos aproximadamente 2.000 trabajadores directos con la empresa, que lo que hacemos son exclusivamente labores administrativas. Y en esas labores administrativas es coordinar con los contratistas las labores operativas que ellos sí realizan. Entonces, de 2.000 trabajadores que somos administrativos directos con la empresa, hay aproximadamente 13.000 trabajadores tercerizados haciendo las labores operativas. Y aquí se nos presenta un problema grande, y es que la empresa matriz, la empresa grande, pide unos objetivos, unos indicadores de calidad, de operación, de procedimientos para hacer los trabajos, y nosotros en el papel los tenemos escritos muy bonitos, pero cuando llega al operador, al contratista, la persona que ya va a hacer allá, pues la persona muchas veces no cuenta con los elementos de protección personal, con las herramientas, porque en esa subcontratación o en esa contratación, pues ese contratista, el dueño de la empresa, tiene que hacer márgenes de ganancia. Entonces empieza a reducir en herramientas, a reducir en equipos, a reducir en personal, sobrecargando trabajo a las personas. Y ahí una cosa es lo que se espera que se haga el trabajo de una manera, pero lo que en realidad se hace es de otra, porque realmente no llegan los recursos como debería ser allá. Esa es como una problemática que nosotros desde el mundo sindical venimos desde hace muchos años analizando y buscándole salidas, que no hemos encontrado realmente, como cada vez parece que es peor, porque no podemos ni siquiera afiliar a esos trabajadores tercerizados para hacer una fuerza de lucha y lograr
contratos directos o por lo menos lograr condiciones mejores, porque el temor de las personas a afiliarse pues hace que se afilien muy poquitas personas. Hace unos años nosotros logramos afiliar todos los trabajadores de una empresa, bueno, casi todos, más de 150 trabajadores, duraron 4 años ahí, o bueno, como 3 años, porque esos contratos los hacen por 3 años. Pues, la empresa matriz subcontrata la labor por una empresa pequeña por 3 años y en 3 años contrata a otra empresa. Entonces, todos esos trabajadores que están acá saben que tienen trabajo por 3 años, pero en 3 años tienen que mirar a ver si el nuevo contratista los va a emplear. Entonces, les hicimos un daño a esos trabajadores porque seguramente una de las validaciones que hizo este nuevo contratista era mirar si fueron afiliados al sindicato. Entonces, desde la parte de la lucha lo vemos muy difícil. Estamos buscando de qué manera encontrarle solución, pero desde ahí no lo hemos visto que es más perjudicial. Y desde la parte legal esperaríamos que se diera la contratación directa, pero pues es algo muy difícil porque hay intereses de grandes empresarios que no lo permiten. Pues esa es como la problemática que yo les planteo y pues siempre que trato de relacionarlo con el término de ergología para tratar de entenderlo completamente pues, para el objeto de este ejercicio. De cómo desde arriba se pide una cosa, pero realmente al final no se puede hacer eso. Y en ese sándwich pues quedamos los trabajadores directos, el sindicato, y los trabajadores tercerizados que son los que más sufren porque no tienen condiciones. Pues no sé si me ayudas como dándole la despedida de la sesión de hoy Sim. y ya. Vamos encerrar. Exacto. Isto foi uma ótima sessão de trabalho, excelentes apontamentos e pudemos contar com colegas do meio sindical que só agrega, né, só faz avançar o nosso debate, nossas questões relativas à ergologia. É isso aí. Amanhã estamos de volta aqui na sessão. En ese mismo enlace mañana se pueden conectar. No mesmo link, né? Exacto. Isso. Amanhã no mesmo link. Bom, quem quiser participar, estejam aí conosco. Bom? O sea, yo mañana no puedo venir, me envías el link y yo Sí, me conecto. ¿Okay? claro que sí. Tchau, tchau, pessoal. Gracias. Até mais. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Muito obrigado.